filiação do registrado, tá bom? Mas essa foi a definição de nome mais completa que eu tive de muitos anos atrás e que até hoje está quase que totalmente válida. Alterações de nome também vamos passar bem rapidinho, porque são casos, são situações bem específicas. Quando que eu posso alterar o meu nome? Primeiro, eu tenho sobrenome. Eu passei direto pelo tipo de nome, não passei do João? Ah, pois é. Eu já estava sentindo falta de explicar o que é nome e prenome. Vejam só, do que é composto o nome? Nós temos sempre, uma pessoa nunca tem um nome só igual era antes, lá no início do século XX, as pessoas ainda podiam ser registradas só com o nome de José, Maria, Aparecida, tá? Hoje não é mais, nós colocamos os sobrenomes, e esses sobrenomes eles são necessários hoje, imprescindíveis, porque nós precisamos evitar homonímia, que na verdade tem aos montes, né? Eu tenho vários. Coloquem Márcia Fidelis Lima lá no Facebook, que tem um caminhão de tudo que é lugar do Brasil. Então, só que tem alguns elementos a mais que a gente tem que observar. João Eustáquio Ferreira da Silva Júnior. O prenome, gente, ele pode ser simples, Márcia, pode ser composto com 2 prenomes, João Eustáquio. Pode ser composto com 3 ou mais? Sim. Só que aí o que faz com que se limite a quantidade de prenomes, antes que venha alguém querendo que a filha seja a princesa Isabel e tenha 500 prenomes? O que dá direito ao registrador, nesse caso, de limitar isso? Constrangimento, o nome pode levar essa pessoa ao ridículo. Imagina na escola hoje, no século XXI, uma criança de 7, 8 anos aprendendo a ler com um nome gigantesco, como que ele vai escrever na ficha? Não cabe, é o caderno inteiro só para o nome. Então isso é uma forma de exposição, o que justifica não mencionar mais que 2, 3 prenomes em relação ao bom senso, é essa questão do registrador poder limitar nomes que possam levar essa criança ao constrangimento, tá? Os sobrenomes, tem o sobrenome ligado ao pai, ligado à mãe, existe uma ordem, sempre primeiro da mãe e depois do pai, como era antes? Não. É obrigatório ter o sobrenome dos 2? Não, pode ter sobrenome de um só, tá? E esse finalzinho aqui, Júnior, é o agnome. Gente, o agnome, ele faz a interpretação, quem lê o nome que tem o agnome pode interpretar de forma absoluta que essa pessoa tem um nome idêntico àquela pessoa do parentesco que o agnome significa. Ou seja, Júnior significa que é filho, não é? Então, necessariamente, alguém que se chama, tenha esse agnome aqui ao final, Júnior, significa que o nome dele é idêntico ao nome do pai. Tá? Pode ser filha, pode ser filho, pode ser Júnior, pode ser sobrinha, neto, neta, tá? Então, todos esses agnomes são possíveis. Agora, um detalhe muito importante, que aí é muito atual, vocês precisam lembrar. Eu me chamo Márcia Fidelis Lima, filha, porque a minha mãe chama Márcia Fidelis Lima. Correto? Posso levar, salvo erro, né? Eu posso ter certeza dessa informação. Só que eu sou transgênero. E aí, eu vou mudar para Márcio Fidelis Lima. Eu só posso mudar o meu prenome. Não posso mudar os sobrenomes. Então, vai ficar Márcio Fidelis Lima. O que eu faço com filha? Exclui. Muita gente fala, vira filho. Não. Se colocar filho aqui, eu vou estar dando certeza que o meu pai se chama Márcio Fidelis Lima e não é verdade. Então, o agnome, o provimento 73 deixou de forma expressa, ele tem que ser excluído. Agora, e o contrário? Eu me chamo Márcia Fidelis Lima, e aí eu sou transgênero, vou mudar para Márcio Fidelis Lima, porém esse é o nome do meu pai. Aí eu tenho que incluir, sim, posso, mas eu tenho que incluir o agnome. Aí eu vou escolher se eu quero Júnior ou se eu quero filho. Mas eu tenho que incluir o agnome para diferenciar esse nome que eu escolhi, porque esse é o nome do meu pai, do meu avô, etc. Tá bom? Pode ser segundo, terceiro, onde código de normas não faz restrição, pode. Aqui não vi nenhuma restrição no código de normas, então não tem problema nenhum. Porque não se fala quais são os agnomes. E a definição de agnome é ligar o nome da pessoa a nome de algum outro parente. Quando você fala segundo, a única coisa que significa é que já teve um com esse mesmo prenome, com esse mesmo nome completo, tá? E aí as alterações do nome, nós temos alterações, nós temos regras diferentes para alteração de prenome e alteração de sobrenome. O que vocês imaginam que é mais fácil alterar, o prenome ou o sobrenome?
Sobrenome é muito mais simples, né? Nós temos uma alteração clássica do sobrenome, que é em função do casamento, tá? E aí quase ainda é regra, né, que as pessoas alteram seus nomes com o casamento. Nós podemos fazer alteração de nome, independente do motivo, no primeiro ano da maioridade. Gente, muito cuidado, porque a lei de registro, ela não define sempre quando ela quer dizer nome, quando ela quer dizer prenome. Então, o que acontece? Qual que é a interpretação que é a mais usada em relação a isso, para a gente definir se é possível ou não alterar? Toda vez que ela traz nome, pode alterar tanto o nome quanto o prenome. Se trouxe prenome, é só prenome. Se trouxe sobrenome, só sobrenome. É a única forma de se definir de uma forma mais genérica, tá? Então, no primeiro ano da maioridade, por mais que seja judicial esse pedido, eu não preciso justificar e o juiz não precisa deferir, concordar com essa minha justificativa. Então, eu me chamo Márcia Fidelis Lima. Eu não gosto desse Lima, eu quero tirar. No primeiro ano da maioridade, esse prazo é decadencial. Se eu completei 19, eu não posso mais fazer esse pedido desmotivadamente. E aí, lembrando que é o primeiro ano da maioridade e não da capacidade civil plena, ou seja, quem foi emancipado antecipou a capacidade civil e não a maioridade, como muitos falam por aí, está errado. Maioridade nós implementamos sempre aos 18 anos. Nada muda. Não se adianta a maioridade. Maioridade é fato. Quando se completa 18 anos, é maior. Implica-se com a maioridade em capacidade civil plena via de regra. Só que quando, em algumas circunstâncias, seria antecipada essa capacidade mesmo sendo ainda a pessoa menor. Tá? Então, nessa circunstância em que a pessoa teve a emancipação, não completou ainda a maioridade. Esse direito só vai ser deferido a ela após a maioridade mesmo, ela já sendo plenamente capaz. E casamento que emancipa também e tudo mais, tá? E segundo item, nomes e prenomes com erros evidentes. Aí essa correção de nome e prenome, via de regra, nós sabemos que aqui, ó, nome e prenome necessariamente vai ser, o nome aqui quer dizer sobrenome, concordam comigo? Então, porque se é nome e prenome, aqui está expresso o prenome, e esse resto aqui significa o nome completo. Pode ser prenome, pode ser sobrenome. Então, para eu alterar com procedimento administrativo, nós não falamos que a regra é a comprovação da existência do erro e de qual que é o correto? Então, se eu estou falando de sobrenome, se o meu Fidelis está com 2 L's no meu registro, e eu comprovo que os meus ascendentes têm o Fidelis com L só, isso é erro e tem prova inequívoca tanto do erro e como qual que é a forma correta da grafia, certo? Então, eu posso fazer esse procedimento administrativo? Sim. Agora, e se meu nome é Maíra, tá com acento no I, só que o meu pai, quando foi declarar o meu nascimento, ele disse Mayra, e o registrador não conhecia Mayra e botou um acento no I. Aí, chega o pai lá, olha, você colocou acento, eu pedi Mayra, tá Maíra. O registrador, vocês acham que pode fazer essa alteração por procedimento administrativo? De jeito nenhum. Por quê? Porque existe Mayra e existe Maíra. Como que, não tem erro. Tem erro em relação ao que o pai pediu, mas está errado. Mas ele disse que está errado, mas está correto, o prenome existe. Eu não escrevi ali uma coisa absurda. Não tem como provar materialmente, objetivamente, que aquilo ali foi um erro. Como que eu vou provar que o pai falou diferente? Não existe essa possibilidade. Então, isso tem que ser judicial. Pode ser que consiga muito dificilmente. Tá? Agora, e se é, por exemplo, Maria? Deixa eu lembrar o nome. Antônio. Antônio, e aí chama Antônio não sei o quê, filho. Aí, ao invés de Antônio, escreveu Anto. Só que tem um filho no final, e o pai chama Antônio. Eu posso corrigir? Sim, tem um filho no final. Eu já havia... Não, gente, artigo 110 mudou, não tem que ir para o MP mais, é diretamente no registrador, o procedimento administrativo, ele mesmo faz o procedimento, defere a verba. Quando ele só vai para o MP se tiver suspeita de fraude ou simulação, tá? Diferente de quando ele recusa, manda para o judicial, por exemplo, e o usuário insiste, aí vai suscitar dúvida, aí nem é para o MP, aí é para o corregedor, é para o juiz, tá?
Para colocar o agnome tem que provar que existe o nome idêntico e a grafia tem que ser idêntica. Tá? Não pode ter grafia diferente. Se é com Y, com Z, etc., tem que seguir exatamente a grafia do nome. E tem que comprovar. Ah, mas é o avô e a pessoa é casada, só tem certidão de casamento. Então, traz a história aí. O que prova a filiação? É certidão de nascimento. Então, traz a sua de nascimento para eu ver quem são os seus pais e seus avós e traz a dos seus avós. Aí eu faço. Aí, faz essa ligação, tá? Passando aqui para frente, que está acabando o nosso tempo. Nomes e prenomes para proteção da testemunha de crime, gente. O que é isso aqui? Eu cometi um crime. Eu não. Você cometeu um crime. E você faz parte de um grupinho não muito santo lá perto de onde você mora. Só que aí, eu fui testemunha de que você cometeu o crime. E aí o seu grupinho começou a me ameaçar para que eu não deponha lá no seu processo contra você. Me ameaçar de morte, ameaçar minha família, etc. Aí eu entro com pedido de proteção da testemunha e um dos elementos dessa proteção é a alteração dos meus dados. Por quê? Porque essa pessoa, uma hora ou outra que estiver me procurando, se eu mantenho o meu nome e as minhas informações, vai que eu caso. A pessoa vai descobrir onde que eu estou. Eu posso estar no fim do mundo, mas vai descobrir uma hora onde que eu estou. A certidão pode ser expedida sem precisar identificar. Então, qual que é uma medida extrema, mas que é muito comum nessas situações, infelizmente. Altera-se a grande parte dos dados do registro, filiação, altera tudo. A pessoa virou outra pessoa. Só que eu não posso emitir certidão de inteiro teor, claro, desse registro, porque não é cancelado o registro e feito outro, é feito por averbação. Aí a certidão, em resumo, vai ter as informações alteradas e lá no campo de observações consta elementos de averbação. Aí se alguém te pedir, eu quero certidão, ordem judicial. E o juiz só vai deferir se ele achar plausível. Ele não vai achar plausível nunca isso aqui, tá? Então, nesse caso aqui, existe a possibilidade de alteração de nome e prenome, claro que por ordem judicial, porque é uma situação judicial. Casamento ou união estável, pode fazer alteração de nome e prenome. União estável em alguns estados pode fazer essa alteração, em outros estados expressamente veda a alteração de sobrenome com a união estável. Ou seja, isso é um requisito do casamento. Aqui, eu não li ele todo e não vi em lugar nenhum. Se alguém viu, me fala, mas eu não vi no Código de Normas falando especificamente sobre a união estável, eu acredito que não. Tá? Eu não gosto de afirmar quando eu não tenho aqui o texto na minha cabeça, mas eu acredito que não e eu não pus ali. Então, não tem essa disposição. A qualquer tempo, eu posso fazer alteração, ou seja, fora do prazo decadencial do primeiro ano da maioridade, eu posso, após os 19 também, fazer, só que aí eu tenho que apresentar justo motivo. O juiz tem que concordar com o motivo que eu apresentei, tá? Acréscimo de apelido público notório, aqui nós somos obrigados a falar do Lula e da Xuxa, vocês não vão brigar comigo, eu não estou defendendo ninguém, fazendo apologia a nada, mas o Lula é um grande caso dessa alteração aqui. Ele se chamava Luiz Inácio da Silva, como sempre foi conhecido de Lula em relação a Luiz. Né? Mas foi conhecido a vida inteira como Lula, ele alterou o nome dele, só que ao invés de substituir o prenome como está na lei, substituição do prenome por apelido público notório, ele incluiu. Eu nunca vi alguém que tenha substituído. Na substituição, ele deveria chamar Lula Inácio da Silva. Só que ele incluiu, ele chama Luiz Inácio Lula da Silva. O Inácio é prenome composto, Luiz Inácio. O sobrenome dele é da Silva. Então, via de regra, inclui esse apelido público notório entre o prenome e o sobrenome. Da mesma forma, a Xuxa. Xuxa, a vida inteira, chamava Maria da Graça Meneghel. Maria da Graça, prenome composto, incluiu o Xuxa entre o prenome e o sobrenome. Maria da Graça, Xuxa Meneghel. Tá? Apesar da lei falar que pode, inclusive, substituir. Ambos não substituíram, só fizeram inclusão. Prenome do transgênero que mudar o sexo. Nós vamos fazer uma rápida explanação na próxima aula a respeito do transgênero aqui, sobre essa alteração. Bem rapidinho, mas são situações muito importantes. Nós vamos fazer um pequeno intervalo e a gente volta já para terminar, tá bom? Até já.